você trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Nós vamos ver dois textos, um no Antigo, outro no Novo Testamento. Isaías capítulo 6. Pegue a sua Bíblia aí, mesmo que vai ser projetado, se você quiser acompanhar, é muito bom. Deus abençoe o Ministério de Louvor, toda essa equipe, sentem aí nos primeiros bancos, daqui a pouquinho vocês voltam. Isaías capítulo 6, é a palavra de Deus para mim e para você. Quantos querem ouvir a palavra, querem entender, querem obedecer? Digam amém. Amém. Isaías capítulo 6. Está escrito assim, está preparado aí? Projeta para nós, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E eles clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e foi perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora vá para Apocalipse. É facinho o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 4, é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 4. Palavra de Deus para mim e para você, quem recebe diga amém. Apocalipse capítulo 4, versos de 1 em diante. Apocalipse 4:1, está escrito assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Agora vá para o verso 6. Verso 6. Há diante do trono um como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando juntos: tu és digno, Senhor e Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Feche os seus olhos, se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor Deus, eu li a tua palavra, quero entender a tua mensagem, fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs.
Quem esteve conosco na virada do ano, no culto da virada, vai se lembrar que nós estudamos e fomos ministrados por Deus, ou Guilherme, Giovana, lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 foi a ênfase, Eduardo, sobre a virada do ano. E Deus nos mostrou, e aí junto com o pastor e a pastora, a gente entendeu que essa era a direção que Deus tem para nós nesse início de caminhada, que 2021, Renatas, é o ano da vida de adoração, é o ano da vida de santidade e é o ano da vida de sobrenatural. Amém? Então vamos aprender no decorrer desses dias sobre adoração, sobre santidade e sobre sobrenatural. E olhamos para a experiência, Rômulo, daqueles serafins que estavam, Natália, ao redor do trono, e com um par de asas eles cobriam o rosto diante da adoração do Todo-Poderoso. Com um par de asas eles cobriam os pés diante do fato de nós nos humilharmos diante da grandeza do Senhor. E com duas asas voavam, algo que para nós seres humanos é sobrenatural. E aí então nós aprendemos, inspirados na experiência, Fátima, dos serafins, sobre esses três aspectos: vida do quê? De adoração. Vida do quê? De santidade. E vida de sobrenatural. Vamos falar juntos? Vida de adoração, vida de santidade e vida de sobrenatural. Vamos para a gente decorar a última vez? É isso que Deus tem para nós nesse ano. Você crê e recebe isso, amém? Thaís Belônio, é isso que Deus tem. E aí, queridos, esse é o norte que Deus tem para mim e para você, é o norte que Deus tem dado, a orientação que Ele tem dado para o ministério pastoral dessa igreja, e para mim e para você. Ah, pastor, mas eu não sou membro dessa igreja. Você está aqui hoje, está cultuando a Deus com a gente. Essa palavra é do coração de Deus para o seu coração. E aí, queridos e queridas, Deus, depois daquele dia, me levou a refletir na história, pastor e pastora, de outra revelação do trono. É o mesmo trono, Isaías e Apocalipse, Marquinhos, é o mesmo trono. Só que um é o trono que Isaías tem essa revelação, e é o mesmo trono agora numa nova revelação, que é a revelação de Apocalipse, segundo nós cremos, através do evangelista João, do apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos. Então, olhando para esse trono, revelado, Marcina, em duas ocasiões, Lúcia, no Antigo e no Novo Testamento, é que eu creio que Deus tem algo para falar para mim e para você nesse começo. Você quer que Deus fale com você em nome do Senhor Jesus? Amém? Agora, a pastora tem falado ultimamente, hoje de manhã, quem veio foi extremamente abençoado. A pastora tem falado sobre a questão do tempo, que a gente precisa aprender a remir o tempo, e a gente precisa viver o tempo que Deus tem para nós. Mas, queridos e queridas, quando a gente pensa em adoração, quando a gente pensa nos anjos, nos serafins, adorando ao Senhor e exaltando aquele que é digno, e o anjo, com toda a sua santidade, ele não conseguia contemplar, ele tapava o rosto diante da santidade do Senhor. Quiçá eu e você, que será de nós diante dessa adoração? E muita gente não consegue, Laís, muita gente não consegue adorar porque não tem tempo, muita gente não consegue adorar porque não tem oportunidade, não aproveita as oportunidades. Então essa dinâmica de adoração e tempo é algo muito difícil. A dinâmica de adoração frente ao mundo que a gente vive com tantas demandas, Roosevelt, é algo muito difícil. É sobre isso que esses textos nos ensinam nesta noite. Eu quero aprender com vocês sobre a questão do tempo e olhar para o tempo do ponto de vista bíblico. A Bíblia usa, você sabe que principalmente o Novo Testamento, ele surgiu num contexto do mundo da cultura helenista, do panteão grego, da mitologia grega. E você sabe que muitas das palavras que nós usamos na Bíblia, elas têm esse contexto de serem formadas lá no mundo grego. E no mundo grego existiam, na mitologia grega, Naira, Leandro, existiam dois deuses na mitologia grega, que não é Deus com letra maiúscula. Existia um Deus chamado Cronos e um Deus chamado Kairos. Daiane, o Deus Cronos, ele falava, o Cronos era a ideia do tempo dos homens, do tempo em quantidade.
Cronos é cronologia dos 365 dias do 2021. Isso tem a ver com o tempo Cronos. E na mitologia grega, Cronos tem a ver cronologia, cronômetro. Então, quando eu penso em Cronos, eu estou pensando no calendário, no relógio de 24 horas, eu estou pensando na agenda de amanhã, eu estou pensando, Mona, nas coisas que eu preciso fazer nessa semana. Esse é o Deus Cronos. Agora, existia uma outra divindade no mundo da mitologia grega, chamado Kairos. E esse Deus do tempo Kairos, diferente do Cronos, era o Deus que falava não de quantidade de tempo, mas de qualidade. E a teologia cristã importou esse termo para falar do tempo de Deus. Então, o tempo do homem, tempo humano, Elaine, é medido Cronos, é medido em quantidade. Eu tenho 55 anos, Cronos. Eu sei que não parece, eu sei que vocês pensaram isso, não parece. Quem pensou que parece mais, está exortado em nome de Jesus. Mas eu sei que não parece, mas o Deus Cronos, ou a cronologia, fala de tempo, quantidade. Agora, a qualidade de vida, vida em abundância, fala de outro tempo, do tempo de Deus. E esse tempo de Deus na Bíblia é usado o termo Kairos. Então, como adorar a um Deus que está fora do tempo, numa vida inserida, arraigada no relógio, na agenda? Essa é a maluquice, Flora, é por isso que não encaixa, é por isso que Deus está à procura de adorador, e parece que Ele está procurando é porque não tem sobrando, porque quando tem sobrando, a gente não precisa nem procurar, a gente tropeça. Quanto tem faltando, Josinaldo, a gente precisa ficar procurando. Deus está à procura dos adoradores. Por quê, querido? Porque a gente vive num mundo Cronos, para adorar um Deus que está num tempo paralelo, num tempo Kairos. Ele é um ser atemporal. E aí então eu quero nesta noite aprender com você sobre a experiência dessas lições que a revelação do trono de Isaías e a revelação do trono do Apocalipse, que é o mesmo trono, nos ensina. E aí eu quero então que, eu não vou ficar abrindo os textos, até por causa da dinâmica do tempo, mas eu quero fazer algumas comparações. Eu quero comparar a visão de Isaías com o relato de João no Apocalipse. Eu quero olhar no que tem semelhança e no que tem comparação e por diferença, Flávio, Eli, a gente aprender. Primeira coisa que eu quero aprender com você nessa noite é que o trono, Isaías vive no Antigo Testamento e João é o começo do Novo Testamento. Quando eu penso em Antigo Testamento, Ellen, eu penso na Antiga Aliança, e quando eu penso no Novo Testamento, eu penso na Nova Aliança. Antigo Testamento, Páscoa, circuncisão. Novo Testamento, Santa Ceia, batismo. Então observe que existe um paralelo. Abraão, nós somos uma religião, uma fé judaico-cristã. Lorena, quando eu olho para a minha fé, esse dia alguém perguntou, pastor, por que tem esse negócio aqui na igreja? Né? Esse negócio no mundo hebraico chama menorá, que é aquilo que usava para iluminar o santuário. Aqui era colocado azeite e eram as 7 velas que ficavam iluminando. Por que a gente tem isso no altar? Para fazer menção que a gente faz parte, além do próprio simbolismo da luz, nós somos a luz do mundo, Cláudio, é para lembrar que nós temos um pezinho no judaísmo. Mas não só no judaísmo, nós também temos um pé no Novo Testamento. A gente está ligado no Antigo e no Novo, queridos, preste atenção nisso. Tem muita gente, Daniel, que abomina o Antigo Testamento. E tem muita gente que só vive no Antigo Testamento. Hoje tem as pessoas que se definem como judeu messiânico, que ele olha só para o Antigo. E tem o povo da dispensação da graça, que só olha para o novo. E o texto está dizendo que Deus se revela no Antigo e no Novo. Deus se revela na visão de Isaías do Antigo, e se revela na visão da graça no Apocalipse do Novo. Vivemos a dispensação da graça, amém? Vivemos, mas querido, nenhum de nós tem maturidade suficiente para não depender um pouquinho da lei. Opa, o que o pastor está falando aqui? Deixa eu explicar.
A lei no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fala em Romanos, a antiga aliança, Paulo chama de aio. E a palavra aio, não é alho não, né? É aio. A palavra aio, ela é traduzida no grego para pedagogos. Então, a Bíblia fala que a lei serviu como pedagogo para um povo que ainda era criança. Então por que a gente tem, Marcinho, de ficar falando para o Enzo, isso pode, isso não pode, não faz, não dá para ensinar muito para uma criança de 1 ano, por que é perigoso colocar a mão na tomada? Então você fala que não pode, a lei que vem proteger uma criança que ainda não tem conhecimento. Agora a gente vive na dispensação da graça, amém? Amém? Quem vive na dispensação da graça, diga amém. Mas Marias, deixa eu falar uma coisa, nenhum de nós tem maturidade. Porque Paulo fala que quando a gente se converte, a gente é criança em Cristo. Então eu ainda preciso de alguns vestígios da lei. Eu ainda preciso de alguns mandamentos. Giovana, eu ainda preciso de algumas balizas. Porque se eu pregar a graça e me opor completamente à antiga aliança, eu vou ter problema. A antiga aliança, ela não pode ser abominada. A antiga aliança serviu de pedagogo, serviu de aio, serviu de baliza, de orientação, e nós ainda estamos crescendo na nova aliança. Eu estou casado com a Solange, e ela comigo há esse ano agora, 36 anos, né só? 36 com mais 4, 40 anos. Quando nós namorávamos, Alexandre, Juliana, Lila, a gente trocava correspondência e eu guardava fotos da Solange. Eu sei que alguns aqui não sabem que foto também pode ser impressa. A nova geração, Lissa, você sabe que foto pode ser impressa, não sabe? Esses dias uma criança foi ver foto e um álbum de foto, ela começou a passar o dedo assim para ver se mudava a foto, né? Então, quando eu e a Solange começamos a namorar, a gente trocava fotos, eu guardava foto dela na minha carteira. Quando eu me casei com ela, eu não preciso mais de foto, mas não quer dizer que eu deva jogar a foto fora, porque um dia eu posso estar viajando, um dia eu posso estar longe dela, com saudade, e a foto vai me lembrar. Então, querido, querida, a antiga aliança, ela foi substituída, mas não quer dizer que tudo o que aconteceu no antigo deve ser rechaçado, deve ser colocado de lado, não. Jesus, ele falou, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Tanto é que ele pegou a Páscoa antiga, e ele não falou, isso não presta mais. Ele falou, agora eu vou fazer uma releitura, a ceia. Ele pegou a circuncisão da antiga, e ele falou, agora eu vou fazer uma releitura, o batismo. Então, Rafael, o texto está afirmando que Isaías vive no antigo, João experimenta a realidade do novo. A nossa Rota 66 está estudando como? Só o novo? A gente leu o Evangelho de João, e agora começou a ler Gênesis. O primeiro do novo, e fomos ver o primeiro do antigo, e no final de semana a gente vê o meio, que é o Salmo. Percebe essa dinâmica? Tem um ensinamento nisso. Eu não vou ficar só no novo, eu não vou ficar só no velho, eu vou temperar, porque a palavra de Deus, ela é completa, ela não pode ser deixada, tem gente que, não, isso é coisa do velho. Queridos, quem de nós tem maturidade para prescindir totalmente da lei, das regras, dos princípios, e viver transbordantemente, abundantemente na graça? Nenhum de nós, ou um monte, nós precisamos, ainda nós precisamos de um andador, e Isaías é Antigo Testamento, João, Apocalipse é Novo Testamento, os dois se revelam a nós, amém? Segundo detalhe que eu quero ver nesse texto, é que Isaías e João vivem no Cronos, eles estão vivendo, Isaías viveu mais ou menos em torno de 650, vamos arredondar aí 700 anos antes de Cristo. Isaías viveu há quase 2.700 e poucos anos, João viveu há 2.000 anos e nós vivemos hoje. Eu, você, João, Isaías vivemos no Cronos, mas buscando experiências no Kairos, buscando experiências sobrenaturais. Se Isaías era Antigo Testamento, se João era Novo Testamento, e ambos se revelam a nós, agora eu vejo Isaías e João vivendo no ano que eles viveram, se relacionando com o Pai, para que eu e você em 2021 vivamos o novo que Deus tem para nós. O calendário não é o mais importante, que é o Cronos, mas o Kairos
é a experiência com Deus, a qualidade. Paulo, é a qualidade de vida. Nós não temos como abrir mão do Cronos, nós estamos inseridos nesse mundo, mas o texto está dizendo que a época que a gente vive, a realidade que a gente vive, os desafios que a gente vive, eles serão superados quando a gente tiver contato com o transcendental, quando a gente tiver contato com o Kairos de Deus. Então, se Isaías e João vivem no tempo deles, experimentando o tempo de Deus, esse é o convite para mim e para você. Viver o tempo de hoje, de 2021, da vacina, vem, não vem, vai, não vai, serve, não serve, mas experimentando o novo de Deus, o tempo de Deus. Amém? Terceira coisa, e eu não vou demorar muito não, para a gente orar aqui nesse altar, você na sua casa e eu aqui. Isaías, ele tem uma visão do trono. João, Osmar, ele experimenta o trono. O texto nos diz que Isaías, ele viu o céu descendo. João sobe para o céu. Isaías vê o Emanuel, Deus conosco. Jesus se fez carne e veio habitar no nosso meio. João vê a humanidade sendo levada para o céu. Isaías vê Deus descendo para nos resgatar. João vê a gente subindo para ir ao encontro do Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, como é gostoso a gente entender que Deus inaugurou o céu, colocando a humanidade lá, através de Jesus Cristo. O homem já chegou no céu, o homem já desfruta da plenitude de Deus. Que homem, pastor? O homem perfeito, o último Adão, aquele que é espírito vivificante, segundo o apóstolo Paulo, para nos tornar homens e mulheres segundo o coração dele. Isaías tem uma visão do trono, João experimenta o trono, e eu e você aqui na terra podemos gerar transformação. O trono de Deus na minha vida, quando Jesus ensina a gente a orar, venha o teu reino, na minha vida, na oração do Pai Nosso, o trono está estabelecido, os céus se manifestaram, e na minha vida é o apocalipse acontecendo, é o céu presente. A minha casa precisa ser um pedaço do céu, o meu trabalho, a escrivaninha lá, a mesa que eu sento, o lugar onde eu estudo, a ferramenta que eu uso de tecnologia da informática, precisa ser a manifestação de Deus aqui na terra. Você crê assim? Amém? O texto está dizendo que Isaías tem uma visão do trono, e o desafio que Deus tem para mim e para você, é que nós sejamos sal e luz, para transformar o mundo num mundo melhor. Pastor, mas é impossível. Deus espera que eu e você, se eu não posso mudar o Brasil, eu posso mudar a minha vida. Se eu não posso mudar o Brasil, eu posso ajudar, pelo meu testemunho, a mudar a minha esposa. Se eu não posso mudar o mundo, eu e a minha esposa, com o nosso testemunho, mudar a nossa família. Se eu não posso mudar o Brasil, Marcina, com a minha família, eu posso ajudar a mudar os meus vizinhos, eu posso ajudar a rua que eu moro a ser melhor, eu posso ajudar a igreja onde eu congrego, enfim, meu irmão, minha irmã, através da nossa vida, o céu pode estar estabelecido aqui. Você crê assim? Amém? Então, Isaías tem uma visão do trono, João experimenta o trono. Olha que detalhe interessante, Isaías, ele vê um tempo de morte. Você lembra que Isaías fala no ano da morte, no ano da morte do rei Uzias, no ano da morte de mais de 200 mil brasileiros por causa do Covid, no ano da morte de tanta coisa, Isaías teve uma visão do céu. João experimentou a vitória. João não teve uma visão, um relâmpago do que ia acontecer, mas João, você imagina, eu falei no começo que, segundo alguns exegetas, ou a maioria deles, há quase consenso, que João escreveu o Apocalipse depois de uma revelação que ele teve, que ele foi levado aos céus. Apocalipse 4 fala que Deus o chamou, ele ouviu uma voz, Deus o chamou, ele foi para o céu, então ele exemplifica o arrebatamento da igreja. Você imagina quando João desceu para a ilha de Pátimos, o meu irmão José, você imagina como foi a vida de João depois daquele dia? Eu não sei quanto tempo João demorou para morrer, ele estava exilado, estava numa ilha, preso, eu não sei como foi a vida dele, mas você imagina que João deve ter ficado triste,
Você imagina um João cabisbaixo porque o trono está vazio? Você imagina um João triste porque ele está preso? Ô Pedro Henrique, você imagina um João derrotado? Eu não consigo. Depois da visão do Apocalipse, eu não consigo imaginar João, senão um grande vencedor, senão alguém vivendo a vitória que Deus tem estabelecida. Então, Isaías vive um tempo de morte, João experimenta a vitória plena. Isaías, e eu queria que você prestasse atenção nisso, como você está prestando até agora. Isaías, ele relata arrependimento. Lembra que Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, as abas das vestes do Senhor enchiam o templo, depois ele é tocado, quando ele se arrepende, ele é tocado com uma brasa viva do altar, o seu pecado é perdoado, e depois ele ouve Deus falando: quem há de ir por mim? E ele responde: eu vou. Então a sequência de Isaías é: vê a glória, se arrepende, é perdoado, ouve Deus falando e diz: eis-me aqui. No Apocalipse é quase igual. João, no Apocalipse, o texto nos diz que primeiro ele vê, depois ele ouve. Olha lá em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas eu olhei, ele viu, assim como Isaías viu o Deus assentado no trono, o João olhou, não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz dizendo, como trombeta, falar comigo: sobe para cá. E ele foi, obedeceu, subiu, e aí ele viu a manifestação de Deus. Então, olha que detalhe interessante. Qual é a diferença de Isaías para João? Isaías vê, reconhece pecador, se arrepende, é perdoado, ouve Deus falando e responde: eis-me aqui. João vê, ouve, obedece e desfruta da eternidade. Qual a diferença? João, Gabriel, João não relata que ele se arrependeu. Apocalipse fala que João foi chamado ao céu porque ele era santo. Querido, no céu não tem arrependimento. Ou a gente se arrepende aqui, ou a gente não vai para lá. Isaías, ele teve uma visão aqui na terra, e ele pôde se arrepender. Eu e você, o Alex, a gente está tendo uma visão aqui na terra, e a gente precisa se arrepender. Agora, se a gente perder as oportunidades de se arrepender aqui, no céu não tem arrependimento, no inferno tem remorso. Lembra da história do rico e do Lázaro? No inferno tem remorso, mas arrependimento não tem. E no céu também não tem arrependimento, porque só vai para o céu quem vive uma vida aqui que não precisa se arrepender lá. Pastor, mas arrepender é ruim? Não, arrepender é bom, mas o melhor é não precisar se arrepender. Quando eu e a Solange namorávamos, tinha aquelas figurinhas do Amar é. Quem lembra da Amar é? Ana Maria lembra? Amar, Rose, lembra? Amar é, só os acima de 40, sabe o que é isso, pastor? Amar é. A Marcina não lembra que ela é de uma fase anterior, mas o amar é, tinha uma que falava assim: amar é não ter que pedir perdão. Olha que bonito. Amar é pedir perdão, mas um amor melhor é não ter que pedir perdão. Amar é viver de tal forma que eu obedeço sem precisar me arrepender depois. E queridos, Isaías, ele relata arrependimento. João experimenta o novo nascimento. Isaías fala: quando eu vi a glória do Senhor, eu me reconheci o pior. Eu vi que a minha boca estava falando muita coisa errada, e que eu ficava ouvindo muita gente falando coisa errada, porque eu vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então o meu ouvido estava contaminado, a minha boca estava contaminada, os meus olhos estavam contaminados, e eu disse: ai de mim. E aí Deus me perdoou. Isso aqui na terra. Aqui na terra. Quando João chegou no céu não cabe arrependimento. No céu só entra novo nascido, regenerado, nascido de novo. Você está entendendo isso? Então, querido, querida, se o Espírito Santo tocar em você, Fernando, Nai, Ludmila, se alguma área da nossa vida o Espírito Santo tocar, hoje é o dia da gente pedir perdão e se arrepender. Porque se os céus se manifestarem, se a gente for chamado para esse momento final,
pode ser que não dê mais chance de arrependimento. Isaías diz: eis-me aqui na terra. João diz: eis-me aqui, eu estou no céu. Percebe a diferença do eis-me aqui, ô Cristiane? Eis-me aqui, pode me usar. Eis-me aqui, eu quero trabalhar. Eis-me aqui, eu quero abrir uma célula. Eis-me aqui, eu quero liderar um ministério. Eis-me aqui, Senhor. Quem está disposto a falar eis-me aqui em 2021, diga amém. Amém. Quem falar eis-me aqui, um dia vai chegar: olha onde eu estou, eis-me aqui no céu. No céu eu não vou falar eis-me aqui para trabalhar, mas eu vou falar eis-me aqui para adorar, eu vou falar eis-me aqui para glorificar. Então, querida, onde a gente começa falando eis-me aqui, é aqui, para um dia na glória a gente ouvir Deus falando: vinde benditos do meu Pai, tomai posse daquilo que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Aí alguns vão falar: Senhor, mas em teu nome fizemos isso, aquilo. Eu não conheço vocês. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Vai chegar um dia que o Deus onisciente, o que é onisciente? Conhece todas as coisas. O Deus que conhece todas as coisas, do passado, do presente e do futuro, um dia Ele vai falar assim: te conheço. Um dia Ele vai falar assim: eu não te conheço. Senhor, mas nós fizemos em teu nome. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, querido, comece a falar eis-me aqui. Comecemos nos arrependendo, porque um dia, assim como João, o texto nos diz que João se viu no céu. E ele olhou para o lado, eu acho que ele ficou fazendo assim, falando: gente, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem não sabe falar eis-me aqui, não saberá falar eis-me aqui. João, ele diz eis-me aqui na terra, e João, por sua vez, ele experimenta o eis-me aqui no céu. Isaías não vê a igreja adorando. E eu quero partir para a conclusão, refletindo com você sobre isso. Quantas conclusões eu já falei? Vocês estão? Eu não perdi a conta. Mas, querido e querida, Isaías, o que fala? Ele viu um alto e sublime trono. Solange, Isaías viu os serafins ao redor do trono. E ele viu que os serafins tinham 3 pares de asas. E ele viu que os serafins tinham 2 asas para adorar, escondendo o rosto, 2 asas para adorar diante da grandeza e entendendo que eles eram nada, escondendo os pés, e 2 asas para voar. Ô Paulo Henrique, o texto nos diz que o Isaías ouviu os serafins dizendo: santo, santo, santo. Mas Eli, é só isso que Isaías vê. O que João vê diferente? Olha aí Apocalipse capítulo 4, eu só quero ler com vocês. Apocalipse 4. Olha o verso de número 9. Apocalipse 4, 9. Quando os seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Olha o verso 10. Os 24 anciãos. Essa palavra ancião na Bíblia, em inglês é elder. Em português pode ser traduzido por presbítero. A pastora, esse final de ano, vai ser uma anciã, né? Vai ser uma presbítera da igreja. O texto está dizendo que a diferença da visão ou da experiência do trono de João, ou Iraídes, para o trono de Isaías, é que Isaías só tinha os serafins. Maiara, João fala de 24 anciãos ao redor do trono. Esses 24 anciãos, segundo os estudiosos, representam o povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento, que é o judeu representado pelos 12 patriarcas, os 12 filhos de Israel, de Jacó, as 12 tribos. E o povo de Deus no Novo Testamento, representado pelos 12 apóstolos, a igreja. Então os 12 apóstolos com os 12 patriarcas formam esses 24 anciãos. Ou seja, os 24 anciãos é a igreja, o povo de Deus.
Quando Deus, eu falei isso numa resposta do Rota essa semana, e alguém respondeu: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, uma grande bênção. Quem te abençoar vai ser abençoado, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Deus fala para Abraão: Abraão, quantas a areia do mar? Dá para contar a areia do mar? Não dá. Quantas estrelas no céu? Dá para contar? Não dá. Assim será a tua descendência. Queridos, por que Deus falou de areia e de estrela? A areia representa a nação judaica. A areia é do pó, e quem nasceu no judaísmo tem uma herança genética, uma raça. Então quando Deus fala: Abraão, olha para a terra, olha para a areia do mar, porque a tua descendência, a nível de raça, de Antigo Testamento, vai ser desse jeito. Ah, que legal, mas Jesus falou que ele tinha ovelhas de outro aprisco. E ele falou então para Abraão: Abraão, olha para as estrelas agora, estou olhando, dá para contar? Não. Então você tem uma descendência que vem do céu. Você tem uma descendência que vem da terra, judeus, e você tem uma descendência que vem do céu, a igreja. Junta a igreja com o povo, os 24 anciãos a adorarão. Querido, qual a diferença de Isaías para Apocalipse? Isaías são só os serafins adorando. Apocalipse estou eu e você adorando. Isaías é um tempo antes da vinda de Jesus. Isaías tem uma revelação de algo que ainda ia acontecer. João tem uma revelação daquilo que é. Jesus já tinha vencido no Apocalipse. Então o texto está dizendo que Isaías, o povo não está adorando. Isaías, quem está adorando são os anjos. Mas no Apocalipse, quem adora é a igreja. No Apocalipse sou eu e você, povo de Deus, Israel, igreja, adorando. E olha o texto quando nos diz no verso 9: quando os seres viventes derem glória. Os seres viventes já estavam dando glória? Já estavam. Eles não estão dizendo santo, 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 é o Senhor? Então quando João vê os seres viventes dando glória, o verso 9 fala: quando os seres viventes derem glória. O verso 10 fala que os 24 anciãos a adorarão. Qual é a hora de adorar? Quando os anjos derem glória. Os anjos já deram glória, dizendo santo, santo, na eternidade eles estão dizendo isso. Então chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em 2021, no Cronos, eu e você precisamos adorar no Kairos. O texto nos diz que João, ele viu a igreja, o povo adorando. Isaías viu só os anjos. Eu e você fazemos parte dessa igreja que adora. E eu quero levar você à última reflexão. O texto nos diz no verso de número de Isaías, capítulo 6, que Isaías vê serafins e João vê seres viventes. Você tem todo o direito, pastor Ramilson, essas 2 semanas nós vamos estar fora, o senhor tem todo o direito de ter uma revelação diferente dessa e pregar aqui desse púlpito. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de falar: pastor Ednei viajou na maionese. Você tem todo o direito de pesquisar. Osmar Rose, você Rose que é do Ministério da Educação, pesquisa para ver se Deus confirma isso. Mas o entendimento que Deus me deu é que os serafins de Isaías capítulo 6, eles estão ao redor do trono, adorando, 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 santo, 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 e eles vão, por adoração, no Kairos, eles vão pegando um processo de transformação. A Bíblia fala que a gente se transforma naquilo que a gente adora. Se eu adoro dinheiro, eu viro uma pessoa financista, monetária. Se eu adoro sexo, eu vivo uma pessoa deturpada, prostituta. Se eu adoro vício, eu viro uma pessoa que se acaba no álcool. Eu me torno aquilo que eu adoro. Os serafins estavam adorando no Kairos, porque eles estão fora do Cronos, adorando a Deus. E aí quando chega João no Cronos, João já não está mais vendo serafins, porque o serafim é uma personalidade. O Alexandre, o Lila, né?
Se a gente for, Alisson, se a gente for fazer um estudo sobre angelologia, Cruz, a gente vai descobrir que tem hierarquia dos anjos. Tem anjo, arcanjo, serafim, querubim, tem um monte de tipologia de anjo. Tem hierarquia. O arcanjo Miguel, ele não ousou fazer juízo infamatório contra Lúcifer, mesmo depois que Lúcifer tinha caído na disputa lá do corpo de Moisés, está escrito no livro de Judas. Há uma hierarquia no mundo dos serafins, mas Apocalipse fala, na minha opinião, e você tem direito de pensar diferente, Apocalipse fala que esses serafins, de tanto adorar ao Cordeiro, eles já perderam a identidade própria. Eles não são mais uma personalidade numa hierarquia angelical. E João, quando olha, não sabe nem chamar. Será que são arcanjo? São querubim? São serafim? São Miguel? São seres viventes. E esses seres viventes, eles se parecem com Jesus. Esses seres viventes, aí eu quero convidar o Pedro Henrique para projetar para nós. Pedro Henrique, por favor, o verso 7. Apocalipse capítulo 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo ser vivente é semelhante ao novilho, ao bezerro. O terceiro ser vivente tem o rosto como de um homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Por que que Isaías tem uma visão de serafins ao redor do trono? Falando santo, santo, santo. E por que que João tem uma visão de seres que não têm mais identidade própria, mas são parecidos com o caráter de Cristo? Pastor, mas o que tem a ver o caráter de Cristo com isso? A Bíblia fala que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. E o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus, para afirmar que Jesus é o Messias, o leão da tribo de Judá. Então, quando eu penso no Evangelho de Mateus, escrito originalmente para os judeus, eu penso em Jesus como leão. O Evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Ô Guilherme e Gabriel, Marcos, o Evangelho de Marcos, que parece que é o mais antigo, ele tem por objetivo falar que Jesus, ele é descendente, ele é da humanidade. Jesus, ele é aquele, quando Marcos escreveu para os romanos. Jesus foi, lembra quando o soldado romano, só o Evangelho de Marcos fala isso, quando Jesus estava morrendo, Marcos relata que um soldado romano falou, verdadeiramente ele era filho de Deus. Então Mateus foi escrito para os judeus, Jesus aparece como leão da tribo de Judá. Marcos foi escrito aos romanos, e Jesus aparece como servo sofredor que morre em lugar da humanidade. Ele é o novilho que foi entregue para ser sacrificado. Lucas, ele é escrito, o Evangelho de Lucas, ele é escrito para os gentios, para quem não era nem judeu e para quem não era nem lá de raiz ou de origem no Império Romano. Lucas escreve para os gentios. E qual que é o objetivo de Lucas? Falar da humanidade de Jesus a partir de Adão e Eva. A genealogia de Jesus em Mateus começa com Abraão. A genealogia de Jesus em Lucas começa com Adão. Ela é mais completa, porque Lucas quer dizer que Jesus, ele foi homem, a humanidade de Jesus. E por fim, João. O Evangelho de João foi escrito para a igreja e tenta mostrar a divindade de Jesus, representado na águia, voando cada vez mais alto. Então, resumindo, os 4 seres viventes, que lá em Isaías tinham um nome, são chamados de serafins, estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Agora no Apocalipse, no Cronos, depois da vinda de Jesus, do sacrifício dele e da vitória, agora João, ele experimenta o céu, e ele vê seres viventes, que ele não chama mais de serafim, com olhos para todo lado, e eles estão aprendendo, eles estão absorvendo as características de Jesus. E um ser vivente é parecido com o leão, fala da força, do rei da selva, da vida vitoriosa, daquele que é mais do que vencedor, que nasceu para ser vencedor e não derrotado pelo diabo. Marcos fala do novilho, que foi sacrificado,
que é uma vida apontada para a cruz, é uma vida onde você abandona os prazeres para servir. Lucas fala do homem, porque nós somos humanos, temos inteligência, ver, julgar, agir, reagir, comunhão, amizade, sensatez, característica humana. E João fala da águia, da divindade de Jesus, que é cada vez voando mais alto, olhando mais longe, tendo determinação, alcançando os alvos. Os 4 seres viventes, porque estão adorando aquele que está sentado no trono, eles receberam o caráter de Cristo, as características de Cristo. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa. E aí o último versículo, projeta para nós, por favor, Pedro Henrique, 2 Coríntios 3,18. Ministério de louvor, vamos louvar ao Senhor. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, está falando só liderança? Tá ou não? Não. Todos nós, está falando só quem é velho de igreja? Não. Todos nós, está falando só quem é o coitadinho? Não. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, quando eu olho para o espelho, aparece a semelhança, contemplando como por espelho a glória do Senhor, que era o que os serafins faziam, os seres viventes, somos transformados. Essa palavra transformado é transfigurado, é metamorfoseado. Somos transformados de glória em glória, somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo, como pelo Senhor Jesus, através do Espírito. Então, o privilégio de receber o caráter de Cristo não é privilégio dos serafins, que se tornaram seres viventes, que a identidade agora estava amalgamada com Jesus, e eles pareciam Jesus de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Eles pareciam-se com o leão, ovilho, eles se pareciam com aquele que é homem, filho do homem, eles se pareciam com a águia. Esses seres viventes, que tendo olhos para todos os lados, estão se tornando iguais a Cristo. A palavra Cristo é o Messias, o enviado, o esperado. Sabe o que significa a palavra cristão? Você li, Camila, Lucas? Cristão quer dizer um Cristo pequeno. Lá em Antioquia, foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram identificados como pequenos cristos. Os serafins, que agora são seres viventes, eles estão parecidos com Cristo, só que eles não são Cristo, eles são cristãos, porque a palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo, parecido com Ele. Quem adora se torna um cristão, quem adora se torna um pequeno Cristo. Quem adora, por onde ele passa, mesmo que a pessoa não conheça nada do Evangelho, vai falar: passou alguém diferente aqui. Conta essa história de um missionário que foi evangelizar uma tribo, e ele descobriu que aquela tribo já tinha sido evangelizada anteriormente. E por que ele descobriu isso? Porque quando ele começou a falar do Evangelho, os índios falaram: não, mas esse Cristo aqui já teve na nossa tribo. Aí ele falou: não, esse Cristo viveu há 2000 anos. Não, ele já teve aqui na nossa tribo. Aí ele foi investigar, Maiara, e ele descobriu que décadas antes um outro missionário tinha passado por lá, não tinha pregado o Evangelho com a boca, não tinha traduzido o Evangelho para a língua nativa, mas tinha vivido o Evangelho, ao ponto dos índios falarem: Cristo passou aqui. 2021, a decisão é nossa. Vamos ficar pensando só no Cronos, ou vamos viver o Kairos de Deus? O texto fala que quando os seres viventes começaram a adorar, a igreja no Apocalipse, o povo de Deus, também adorou. O sinal para começar a nossa adoração é quando os serafins, os seres viventes, começam a adorar. Eles já começaram, então nós precisamos fazer isso.